E aí, pessoal? De boa? Bora para mais uma aula. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal, e tudo aqui é feito com muito carinho, muita dedicação e muito amor para você. Vou te mostrar no passo a passo aí como que eu faço para cortar esse topo, para fazer esse razor part, uma forma bem simples para poder cortar o topo aqui, bem simples pro dia a dia e que fica com esse resultado bem bacana mesmo, trabalhando de forma simples, você entendendo os fundamentos de tudo. Então, bora para a aula. Então, vamos lá. Para começar aqui, ó, já comecei a seguir o movimento natural. Eu vou mostrar como que tá, porque o cabelo aqui meio que já pede mesmo um side part, um razor part. Deixa eu ver se girando a cadeira que eu consigo mostrar. Sim. Olha só, o movimento do cabelo já pede mesmo. Essa parte que vem mais para baixo. E ele aceita bem fácil um razor part, um side part. Então é isso que a gente vai fazer. A gente já fez sem o razor part, antes a gente fazia sem. E agora, para mudar um pouquinho, estamos fazendo um risco aqui, que facilita também no dia a dia, né? Até porque gosto dessa parte do topo um pouco maior. Então fazendo o razor part fica bem simples de arrumar no dia a dia. É bem mais fácil de identificar onde o cabelo divide, né? Então acaba com uma facilidade para o cliente também. Então já molhei o cabelo, já fiz a divisão minimamente. Agora já venho com a máquina de acabamento definindo, porque fica mais fácil. Eu já defini com a máquina de acabamento, para quando eu já vier com a navalha, já tem o caminho ali feito, já fica bem mais simples. Então com a máquina de acabamento eu defino e com a navalha eu vou dar precisão mesmo. Agora na hora de passar a lâmina, aqui no caso eu já higienizei, já coloquei a lâmina, eu só molho aqui novamente, já para vir passando a lâmina mesmo. Começo pelo centro e depois vou levando até aqui nos cantos, no começo e no fim. Eu gosto do risco bem definido mesmo, porque né, por mais que visualmente vai ficar melhor, eu acho que o razor part fica bem bonito mesmo, fica mais chamativo, fica mais bonito o corte. Além disso, o principal mesmo é a facilidade mesmo para o cliente, entendeu? Para poder arrumar em casa, de manhã, quando for sair. Porém, eu gosto de fazer ele bem preciso pelos dois fatores mesmo. De quando ele procurar a divisão, tá bem fácil de encontrar. E também porque o risco mais definido, mais preciso, eu acho que é mais bonito do que um risco que é muito fino e não dá para ver muito bem. Depois disso, vou molhar mais um pouco aqui o topo. Gosto de cortar esse cabelo quando ele está bem molhado. Eu já defini com ele, né, o comprimento mais ou menos do que a gente vai tirar. Então, para ficar mais simples, um pouquinho assim, por favor. Isso. Vou levantar essa parte aqui da frente, ó, já para definir o comprimento. Se estiver de frente para o espelho, já define com o cliente o comprimento que ele quer tirar. Nesse caso aqui eu vou tirar mais ou menos crescimento de 1 mês e meio. 1 mês e meio. E ele já vai se tornar a guia para mim cortar todo o topo. Agora, vou usar aquela técnica de juntar tudo ao centro, que é uma forma bem simples de cortar e que tem um resultado muito bom. Ó, juntei tudo no centro, dou o ângulo que eu quero com o pente, a guia está aqui no começo. E eu continuo definindo o comprimento até na parte de trás. Sempre, eu só corto quando eu vejo a guia, ó. Eu só corto mesmo quando eu tô vendo a guia. Porque se eu esconder a guia para cortar, eu vou estar criando um degrau aqui. Eu já defini até o que é topo, a parte da coroa eu não mexo, não tem necessidade agora. E agora eu já volto aferindo e tirando mais um pouco se for necessário. Junto tudo. Quanto mais no centro mesmo da cabeça, mais preciso vai ficar. Lembrando que aqui eu já estou definindo o comprimento, já o ângulo que eu quero. E agora eu vou fazer um mecha-mecha que vai ficar muito mais fácil para mim. Agora eu posso jogar tudo para um lado e a minha guia vai estar sempre no centro. Então eu levanto, horizontal, um pouquinho só assim. Quando eu levanto horizontal aqui, ó, a guia é a parte mais curta do centro. A primeira não vai sair praticamente nada. A segunda eu já anoto aqui o que tem que sair. Aí sai reto a partir da guia. O corte aqui em cima vai ser todo reto.
criando um formato mais quadrado mesmo. Mas por enquanto o meu foco é só no centro. Eu só estou igualando todo esse cabelo que eu levanto, que eu estou elevando aqui, eu quero ele todo reto. Aí depois, agora eu vou pegar a esquerda aqui, que na tela para você é do lado direito, e vou encontrar a guia. Quando eu encontro a guia, eu igualo novamente. Então, ó, sempre pensando no quadrado, não estou arredondando a aresta, principalmente porque é um razor part. Normalmente no razor part, na maioria das vezes, eu deixo essa parte aqui maior mesmo, né, desconectada do outro lado, porque o razor part tem essa característica de ficar esse lado do risco desconectado mesmo. Fica mais interessante, você consegue dar um volume ali no topo, mesmo que a lateral seja mais curta. Um side part pode até ser que eu conecto. Mesmo que o cabelo vai ser dividido, pode ser que eu conecto com essa lateral, mas do razor part não costumo conectar. Agora eu vou fazer do lado direito a mesma coisa, que é o lado do esquerdo da tela para você, e reto. Eu pego na diagonal, mas eu levanto reto até encontrar a guia. Ó, sempre, seção por seção, é um mecha-mecha bem, digamos que um pouco mais organizado, né? Ó, eu continuo. Mais um. E foi. Então o topo já foi todo cortado, agora eu vou fazer a conexão. A conexão vai ser de uma forma bem simples, respeitando o cabelo dele, ó. Aqui, o que vem para baixo é coroa. Então eu vou conectar todo esse cabelo coroa, aresta aqui na lateral também, sempre onde ele cai, ó. Então onde ele cai naturalmente, ó, eu vou pegar dessa forma para você ver, colocar nesse ângulo. Então nesse ângulo, ó, eu vou dar o ângulo que eu quero. Quanto mais eu sair, mais cabelo eu vou deixar aqui na coroa. Então eu dou o ângulo que eu quero e vou definindo, até na parte um pouco mais embaixo. Agora abaixo disso aqui o Clipper Overcomb já cuida. Vou fazer um dedo para a direita. Eu não preciso de guia, porque a minha guia é o meu dedo que está encostado no crânio dele. Então, eu estou fazendo um corte específico aqui para cada formato de crânio, né? Então, aqui eu estou apoiando a mão de fora a fora no crânio dele, que vai ser bem específico para ele mesmo. Então, mais um para a direita. Sempre tendo atenção para eu dar o mesmo ângulo, para ter o mesmo formato. E a partir daqui, ó, esse aqui ainda posso fazer dessa forma ergonômica mesmo, para ser mais confortável. Mas o resto aqui até eu vou fazer para você ver que pode fazer da forma convencional, da forma simples. Só abaixar o ombro aqui esquerdo para não ficar muito alto e conectar onde esse cabelo cai. Ó, eu não fico arrastando para trás. Não pego o cabelo lá da frente e vou arrastar ele aqui para trás para conectar. Eu só pego onde ele cai e conecto. Dessa forma, ó, todo o cabelo que vem já morre aqui. Do topo já. Agora aqui, ó, esse cabelo da franja, vou deixar ele cair aqui, porque eu não vou conectar ele agora, ó. Continuo conectando. Só até aqui a linha do crescimento natural. A partir daqui, eu vou pegar esse cabelo e vou criar uma simetria a partir do que eu acabei de conectar para cá. Para quando ele cair molhado, depois que ele sair do banho, não ter uma ponta muito grande desconectada aqui. Então pronto, criei a simetria já. Se eu quiser jogar para trás e ver onde que a franja morre, ó, definir mais ou menos na linha da orelha, pode ser. Porque quando eu jogar para trás vai estar conectado aqui. Agora eu posso fazer a mesma coisa, ó, do centro para a esquerda e vou conectando. Vou conectando da mesma forma, ó. Seção por seção. Lembrando que depois o Clipper Overcomb vai melhorar ainda mais essa transição aqui. Só ver se está tudo aqui. Ok. Mais um. O Clipper Overcomb faria toda essa lateral aqui, que está um pouco mais curta. Essa aqui eu gosto de fazer porque tinha um pouco mais de volume. Então o Clipper Overcomb podia não ser tão preciso. Agora o lado de lá eu posso fazer tudo no Clipper Overcomb, que é o que eu vou fazer. Eu vou secar todo o cabelo agora, na aresta e na coroa, e vou fazer o Clipper Overcomb, que já vai melhorar a minha conexão e já vai me preparar para eu trabalhar na lateral. Então esse cabelo aqui nem tem necessidade de texturizar,
Então, vou voltar com ele já finalizado para você. E aí, o que você achou dessa aula? Super simples, né? A forma de cortar, você entendendo os fundamentos, o ângulo, o formato que você quer criar, fica tudo muito mais simples. Deixe seu comentário falando o que você achou dessa aula e se você está gostando desse formato de aula. Então, espero que você tenha gostado. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto!